Oiê, vamos conversar hoje sobre o perfil neuropsicológico do autismo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que perfil neuropsicológico não é igual ao critério diagnóstico, tá bom? Critério diagnóstico do autismo, nós seguimos o guia do DSM-5, que agora foi revisado, para a gente ver quais são as características típicas do transtorno do espectro autista, tá bom? O que acontece é que dentro do transtorno do espectro autista, nós podemos ter algumas características, algum perfil neuropsicológico que a gente espera, tá? Que a criança ou o indivíduo com autismo apresente. Mas, vamos lembrar, nem sempre essa criança ou esse indivíduo vai apresentar todas essas características, ok? A gente precisa lembrar que o transtorno do espectro autista é um espectro, ou seja, é uma gama de características, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre perfil neuropsicológico, eu tô falando para vocês de características neuropsicológicas que a gente busca, principalmente dentro da avaliação neuropsicológica, para identificar, tá, as características do autismo. Vamos conversar sobre quais são essas características. Então, dentro das características, nós temos 6 muito importantes que a gente tem que avaliar, que a gente tem que olhar quando a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica de uma criança com uma hipótese diagnóstica de autismo. Essas características são coerência central, flexibilidade mental, linguagem pragmática, atenção compartilhada, cognição social e processamento sensorial. Agora vamos falar sobre cada uma delas. A coerência central é a nossa capacidade de juntar pedacinhos para formar um todo, seja visual ou seja auditivo, verbal, de falas, tá? Isso significa que a criança com autismo, ela pode ter dificuldade de montar esse todo, ok? Ela vai se atentar a detalhes muito específicos de uma figura, de um contexto, elas se apegam a coisas bem específicas e não integram um todo grande, tá bom? Isso significa que ela tem dificuldade de estabelecer a coerência central, ou seja, o que é central nessa fala toda que eu tô dizendo, o que é central nessa figura toda que a criança tá vendo. Ela tem dificuldade de estabelecer isso porque ela foca em detalhes. A flexibilidade cognitiva é a nossa capacidade de nos modificarmos de acordo com a demanda do ambiente, tá bom? Vou dar um exemplo. Quando a gente vai na casa da avó, quando a gente vai na casa do pai, quando a gente vai na casa da mãe, vamos pensar em crianças de pais separados, tá bom? Essa criança, ela cria uma flexibilidade cognitiva legal porque ela vai entendendo que em cada ambiente que ela vai, ela tem regras diferentes, ela tem que se comportar de maneiras diferentes, então ela é flexível de acordo com as regras, com a demanda, com o que é solicitado para a criança. Isso é flexibilidade, é a gente ser flexível de acordo com a demanda que me é dada, ok? As crianças com autismo têm dificuldade, tanto que a gente fala, olha, não muda tanto a rotina da criança, porque a criança estabelece uma rotina e ela gosta de viver naquela rotina, tá? Ela tem dificuldade com elementos surpresas, porque ela tem dificuldade de ser flexível, ok? Isso é a flexibilidade cognitiva. A próxima característica é a linguagem pragmática. A linguagem pragmática é a linguagem que a gente usa para contextos, para diversos contextos, principalmente sociais, tá? É como a gente sabe que se eu vou entrar numa igreja, eu não entro falando alto, entendeu? Agora, se eu tô num bar, eu posso entrar falando alto, gesticulando alto. Isso é o entendimento de comunicação e linguagem pragmática, é eu ir me moldando de acordo com o ambiente, tá bom? E eu saber como eu devo me comportar na parte de linguagem e de comunicação de acordo com cada contexto social onde eu vou. As crianças com autismo geralmente têm dificuldade desse estabelecimento de linguagem pragmática, tá? Eles não sabem bem como se comportar, até porque, vamos lembrar daquela rigidez da flexibilidade cognitiva? Se a criança ela é rígida,
ela tende a se comportar com características mais rígidas em todos os ambientes, entendeu? A atenção compartilhada é a nossa capacidade de prestar atenção a uma terceira coisa. Vamos dar um exemplo. Se estou eu conversando com a minha amiga a respeito de uma terceira pessoa ou de uma terceira coisa, tá? Nós duas conversando, a gente olha para aquela coisa, ou seja, nós duas estamos compartilhando a nossa atenção numa terceira coisa específica, tá? Isso é atenção compartilhada. A gente faz muito isso quando a gente percebe que as pessoas todas estão olhando para um ponto fixo, tá? Se as pessoas estão olhando, a gente olha e fala, o que esse povo está olhando? E a gente vira para olhar. Ou seja, nós estamos compartilhando a atenção com aquelas pessoas, tá bom? Geralmente, crianças com autismo têm dificuldade de perceber isso e de compartilhar essa atenção. Próxima característica é a cognição social, que é a nossa capacidade de interpretar e de perceber as pistas do ambiente, tá? Isso envolve sentimentos, isso envolve emoções, isso envolve intenções, isso envolve entender o comportamento do outro, tá? Então, cognição social, ela é bem complexa. Eu vou fazer um vídeo a respeito só de cognição social pra gente, tá? Mas é essa capacidade que a gente tem de perceber as pistas, entendendo o outro. Nossa, o outro tá triste, então eu percebo o sentimento do outro, eu percebo o meu, eu reconheço as emoções pelas faces, estabelecer esse tipo de habilidade, tá bom? E nós temos o processamento sensorial, que é a capacidade do nosso organismo de receber e interpretar as questões sensoriais, tá? Que vêm dos nossos sentidos, seja tato, olfato, paladar, visão, o que for, tá bom? Geralmente as crianças com autismo apresentam alterações sensoriais, seja para uma hipersensibilidade ou para uma hipossensibilidade, tá? E assim, muda muito de criança para criança, tem criança que tem mais, tem criança que tem menos. E pode ser também que tenham crianças que nem apresentem alterações sensoriais, tá bom? Mas, no geral, alguma coisinha tem. Isso envolve também seletividade alimentar, porque é uma questão sensorial, tá? As crianças geralmente apresentam uma característica mesmo que bem basiquinha. Bom, então sempre que a gente está fazendo uma avaliação, a gente busca essas características, porque elas dão pra gente mais pistas a respeito do funcionamento da criança, e isso nos ajuda também a estabelecer metas para o tratamento, o que a gente precisa ajudar essa criança. Olha, essa criança tem essa característica, é muito exacerbada, como que a gente pode fazer um plano de tratamento para ajudar a criança que está com esse perfil. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Oiê!